Olá, QA! Tudo bem? Vamos começar esse vídeo adicionando uma nova configuração dentro da constante options, ok? Então vamos lá. Depois de duration de 30 segundos, eu vou passar uma vírgula e vou criar a chave de configuração thresholds. Essa aqui é a chave de configuração de limites na execução do teste de performance. Dois pontos, abre e fecha chaves, e dentro desse bloco eu vou definir aqui HTTP _hack duration. E aí eu vou colocar o seguinte valor. Abre e fecha colchetes, tá? Aspas simples, e vou colocar assim, ó. P, abre e fecha parênteses 95. O que é esse P95 dentro de parênteses? É que eu estou criando aqui uma configuração para avaliar para avaliar 95% das requisições com essa métrica aqui, que é hack duration, tá? E 95% das requisições tem que responder em até 2.000 milissegundos, ou seja, em até 2 segundos. Vamos colocar um comentário aqui, ó. 95% das requisições, vou colocar sem acentuação, devem responder em até 2 segundos. 2S, 2 segundos. É isso, tá? Então isso aqui é uma regra de configuração de limite. Por que eu estou adicionando essa regra? Vamos lá. Eu vou salvar esse script e vou voltar aqui para o terminal onde eu tenho a última execução, ok? Na vida tudo tem limite. Tudo não, algumas coisas da vida tem limite, não tudo, né? Algumas coisas, por exemplo, conta corrente tem limite, paciência tem limite. São as únicas duas analogias que eu lembrei, mas além de paciência e conta corrente, teste de performance também tem limites, né? E olha só que curioso, aqui nós temos o HTTP hack duration, que é a métrica que eu acabei de configurar um limite, né? E aí ela tem aqui uma média de response time de 2.05 segundos, ou seja, na média, todas as requisições, na média, responderam em até 2.05 segundos, um pouco mais de 2 segundos, no mínimo 2.02 segundos e no máximo 2.11 segundos. Então, se a gente for levar em consideração, essa métrica na última execução com a configuração de limite que eu acabei de definir, certamente os testes não vão passar a partir de agora. E é isso que eu quero. Não podem passar. Por quê? Porque a API tem que responder o cadastro em até 2 segundos. Não pode passar de 2 segundos. E é claro que a partir de agora os testes vão falhar, porque vão levar em consideração a configuração de limites que a gente definiu aqui no código, beleza? Agora, voltando aqui para o terminal, veja que nós temos esses P's aqui, né, que é o percent. Olha só, vamos pegar aqui o P de duration, ó, percent. 90% das requisições responderam em 2.7 segundos. E 95% das requisições responderam em 2.1 segundos. Mais informações para deixar claro de que, ao executar o teste com essa configuração de limite, o mesmo não vai passar. Deu para entender? Então vamos lá. Eu vou salvar o script, venho aqui no terminal, vou limpar a tela e rodar o K6 mais uma vez. Lembrando que agora ele gera e-mail dinâmico, então não tem problema, né? Ele só está engordando o banco de dados, mas a gente pode fazer limpezas periódicas, ok? Vamos lá, falta 18 segundos para terminar, né? Vamos esperar aqui, falta 15 agora, tá testando bonitinho, né? Os cadastros estão acontecendo, só que o K6 vai levar em consideração a configuração de limite que a gente definiu, a regra de response time. Bacana? Vamos lá. Olha só que legal. O teste agora tem aqui uma configuração de limite definida, por isso ele está retornando erro. Erro aonde? Na métrica HTTP duration. Ainda assim, todos os testes devolvem 201. Isso é muito bom. Todos os testes estão devolvendo o status code 201 porque todos os cadastros estão acontecendo. Porém, a performance não está boa. Por quê? Porque definimos uma configuração de limite onde o response time tem que ser em até 2 segundos. E isso não está acontecendo, porque 95% das requisições responderam em 2.7. Então a API não está boa a nível de performance. O cadastro está ok, cadastra todo mundo, mas ela está lenta. Essa é a verdade. A nossa configuração de limite deixou claro que a nossa API está lenta, não responde
na performance que a gente quer. Bacana? Mas isso é um erro simulado, porque na verdade ela tem uma performance muito melhor. Bacana? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no código, agora no código da API, e nós temos aqui dentro de SRC um arquivo chamado .env. Veja que eu coloquei um timeout de 2 segundos de propósito. Agora eu vou colocar um timeout de 0. E vou salvar esse arquivo de configuração. Porque isso aqui foi um parâmetro que eu defini para deixar a API lenta, porque na verdade ela tem uma boa performance. Essa é a realidade, tá? Mas era interessante a gente fazer esse tipo de configuração para você entender como que funcionam as definições de limites do K6, tá bom? Então, agora que eu defini a nova configuração, onde ela não vai demorar para fazer os cadastros, eu venho aqui na primeira aba, Ctrl C para tirar do ar, sobe agora através do comando yarn-dev, onde vai levar em consideração a nova configuração de timeout, beleza? E aí, voltando aqui para a segunda aba, vamos rodar o K6 mais uma vez, né? E vamos ver agora qual que vai ser o resultado do teste. Veja que agora nós temos muito mais interações com esses 10 usuários simultâneos durante 30 segundos, muito mais cadastros. Por quê? Porque a performance da API melhorou drasticamente, né? A gente mexeu no código, tiramos o timeout, que é o bug fictício, e agora a API responde muito mais, e com isso a gente tem muito mais cadastro, muito mais performance na nossa API. Olha só que bacana, é o mesmo tempo de duração, 300 segundos, só que agora nós tivemos o que, ó? 280 iterações. Então, tirando o bug de performance, praticamente quase triplicou a quantidade de cadastros. E olha só que curioso, agora o response time médio é em menos de meio segundo. Menos de meio segundo. E o response time máximo é um pouco mais de meio segundo. E a porcentagem aqui, ó, de requisições com sucesso, 95% das requisições executaram em 148 milésimos, menos de meio segundo. Agora sim nós estamos com uma API performando bastante, mesmo que o banco de dados esteja na nuvem. Por quê? Porque a gente tirou o bug que faz com que ela ficasse lenta, né? E aí ela passa na métrica de limite, que no caso a gente usou aqui HTTP Hack Duration, mas você pode configurar qualquer outra métrica no seu teste. Tem uma métrica aqui que é muito legal e que eu uso bastante nos meus testes, que é essa aqui, ó, HTTP Hack Failed, que é a quantidade de requisições que falharam. Veja aqui que nesse caso nenhuma requisição falhou. Das 200 iterações, todas foram processadas com sucesso. Mas é interessante definir aqui uma configuração de limite para avaliar com uma carga de usuários maior, durante uma duração ainda maior. Por que não, né? Então a gente pode adicionar essa métrica como limite dentro do nosso teste de performance. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no nosso código e aqui depois do HTTP Hack Duration e antes do comentário eu coloco uma vírgula para adicionar mais uma configuração. E aí a gente abre uma linhazinha aqui e eu coloco HTTP Hack Failed, né? Opa, tudo minúsculo, né? Failed. Pronto. E aí o que a gente pode configurar aqui, ó? Abre e fecha colchetes e dentro dos colchetes eu passo a seguinte definição de limite, ó. Rate, sinal de menor, 0.01. O que isso aqui quer dizer? Que 1% das requisicões podem ocorrer erro. É isso. Então, somente de todas as requisições, eu só posso ter 1% de erro. Eu não posso ter mais do que isso. É uma regra interessante, é uma regra de configuração de limite bem ousada, e você vai dosando isso de acordo com o software que você está testando, tá? Bom, essas configurações de limites têm que ser levadas em considerações no ambiente de teste que você está testando, a própria qualidade do software, infraestrutura, entre outras coisas. E normalmente eu defino essas configurações junto com o time de infra e com o time de desenvolvimento ou o time de arquitetura de software. Isso a gente tem que fazer em conjunto. Eu não vejo QA definindo isso sozinho. Precisa do time como um todo, até porque
não foi o QA que desenvolveu a API que está sendo testada, não foi o QA que definiu o ambiente, por aí vai. Portanto, as definições de limite, as configurações de limite devem ser feitas em conjunto com todo o time, tá? Que fique claro isso, porque é importante você levar isso em consideração e compartilhar a responsabilidade, beleza? Bom, vamos salvar aqui e aí eu vou rodar mais uma vez o nosso teste de performance para a gente ver o resultado. Tá rodando muito rápido agora, né? Agora o negócio está voando, porque a gente tirou o timeout, então a API está aproveitando ali todo o seu poder de processamento para fazer diversos cadastros e performando com bom response time, o que é muito legal, tá? Falta agora praticamente 10 segundos para acabar. Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, acabou. Perfeito. Então agora nós temos aqui, além do status code 201, nós temos duas configurações de limite, que ambas estão passando, né? Dessa vez nós tivemos 290 iterações, né? Ó, 290 iterações e nenhuma falhou, tá? Poderia falhar até no máximo 1%, 0,1, na verdade é 1%, tá? Esse 0,1 é 1%, tá? É 1%. Então, 1% das requisições podem falhar. Se 2% ou 1,1% falhar, aí já não está aceitável de acordo com a regra de configuração de limite, beleza? Pode ser um pouco estranho no começo também era estranho para mim, mas você vai se acostumando e eu espero que eu tenha conseguido te explicar de uma forma clara como que isso aqui funciona. Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo que eu e o João vamos te ajudar. De qualquer forma, aprendemos aqui a definir os thresholds, que são os limites no teste de performance, e também corrigimos o bug na API, tendo uma melhor performance e, consequentemente, mais cadastros. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.